igreja com a paz do Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Estamos aqui essa tarde para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus nessa live, nesse vídeo que nós estamos gravando para o nosso pastor postar para a glória de Deus. Amém? Nosso pastor Samuel Germano, né? O pastor local, nosso pastor Jorge, o pastor Jaziel, nosso evangelista Jonas, que está de frente com essa obra. Estamos aqui com a banda El Shaddai, né? Para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Mandando a paz do Senhor aos nossos irmãos da Matinha, nossos irmãos de Cruz de Rebouço, da Brasil para Cristo, onde o nosso pastor Samuel Germano presideira. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu queria deixar um versículo antes de louvar, antes da banda louvar o Senhor Jesus, um versículo que está em Ezequiel no capítulo 14, e o versículo 14 que diz assim: ainda que eu estivesse no meio dele, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livraria apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. A nossa salvação individual, e cada um de nós tem que adorar o Senhor, dar o melhor de si para a glória de Deus, porque a Bíblia nos diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Hoje estamos aqui sem máscara, porque estamos só a banda, eu e a banda aqui para gravar esse vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar para a alegria junto com a banda para a glória de Deus. O grupo El Shaddai, se da igreja do Pai do Senhor. Enche
A graça e a paz do Senhor a todos, nossos irmãos da nossas igrejas Matinha, Vila da Chefe, Manjope. Nosso abraço carinhoso a todos os irmãos, em especial aqueles que estão sem ir ao templo e doentes ou pela questão da idade. Nosso abraço, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está escrito em Filipenses capítulo 1, no verso 27, que diz assim: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ou vermos, o estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Pois bem, permita orar para que nós possamos falar aquilo que Deus tem trazido ao nosso coração e que Ele possa nos ajudar. Pai, nos colocamos em Tua presença, junto com o Teu povo, junto com a Tua igreja, orando para que possamos nos alimentar da Tua Santa Palavra, que possamos entender o Teu querer e que nos traga revelação acerca daquilo que tem proposto para nós, Senhor, para que possamos ser lapidados, para que possamos cada vez mais aprendermos de Ti, que é manso e humilde, para podermos, com certeza, naquele dia sermos aprovados por Ti na Tua morada celestial. Nos ajuda, nos abençoa, ser conosco em nome de Jesus. Pois bem, querido, eu queria, com alegria, com contentamento, partilhar com vocês essa pequena parte do Evangelho de Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses, que tem por epígrafe a unidade cristã na luta. Paulo faz aqui um chamamento para o povo, para que eles vivam, para que eles ponham em prática o Evangelho como prioridade e, acima de tudo, de uma forma digna. E a gente percebe que hoje, com a ampliação, com tantas portas de igreja sendo abertas, com tantos ministérios, a gente percebe que, em algumas vezes, por atitudes de comportamentos, ou até mesmo pela forma que conduzem a liturgia desses evangelhos que estão pregando por aí, o evangelho tem sido escândalo. Mas o evangelho é poder de Deus, o evangelho é a manifestação de Deus aos homens, o evangelho é a pureza, é a água que limpa a sujeira do pecado. E nós temos que, acima de tudo, viver esse evangelho de forma digna, honrosa, respeitosa, para que quem olhar para nós veja realmente em nossos comportamentos, em nossas atitudes, na maneira de nós nos portarmos, nós nos conduzirmos o Evangelho de Cristo, para que Ele fale muito mais alto do que nossas palavras. Então Paulo diz assim, que acima de tudo, de modo digno do Evangelho, que os irmãos vivessem esse Evangelho. E interessante que ele, além de falar que os irmãos vivem esse Evangelho, ele diz assim, olha, presente ou não, ele estando presente ou não, como pai deles na fé, nós estando presente ou não nos templos, o nosso comportamento, nosso testemunho tem que cheirar igual o perfume de Cristo. Nós temos que sermos o sal da terra, a luz do mundo. Nós temos que ser, como nós apregoamos que somos cristãos, pequenos cristos, pessoas que apontem para Cristo, que ao olhar para nós, as pessoas possam ver realmente que a convenção do Senhor, o Senhor mora em nossas vidas e nós refletimos aquilo que Ele é em nós. Então, esse convite de Paulo nos chama bastante atenção para nós, e ele diz aqui que os irmãos devem estar firmes em um só espírito. Que espírito, pastor? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito da mansidão, o Espírito da paz. O Espírito de Cristo tem que estar em nós, e nós nele. Não podemos estar apenas frequentando uma religião, um templo, e quando sai daquele momento ali de adoração, de louvor, de exaltação, enfim, daquela liturgia, o nosso espírito ser outro. Espírito de mentira, de contenda, espírito de fofoca,
espírito de covardia. Não, o Espírito Santo tem que ser manifesto em nós através das nossas palavras e nossas atitudes. O Espírito Santo é um espírito de comprometimento com a verdade e com a palavra. Então Paulo diz aos irmãos que eles estejam firmes em um só espírito. Nós sabemos que nós temos em nossas igrejas vários irmãos com dons diferentes, com conhecimentos diferentes, com condições financeiras diferentes, mas o Espírito Santo, aquele que Jesus falou, que deixaria em seu lugar, para que ele viesse testificar, para que nós não ficássemos órfãos, ele é que tem que conduzir as nossas vidas e as nossas ações. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos para que o Espírito Santo nos conduza. E Paulo chama os irmãos a viver em um só Espírito. Eu costumo sempre dizer aos irmãos, e vale a pena ressaltar, que ao sair para a igreja, a gente diz: Senhor, essa roupa está te agradando? Ao tomar alguma atitude no nosso trabalho, Senhor, essa atitude está te louvando? Senhor, aqui na rua está acontecendo isso. Se eu fizer isso, vai te agradar, vai dar bom testemunho do teu evangelho. Então, o Espírito Santo é aquele que vai, além de nos consolar, além de nos visitar com a alegria que há nele, ele vai ter que dirigir as nossas vidas. Só assim o evangelho do Senhor será glorificado. Paulo diz mais: como uma só alma, ou seja, a igreja tem que ser unidade. Devemos lutar, devemos fugir de tudo aquilo que traz separação, contenda, partidarismo em nosso meio. A igreja de Coríntios é uma má referência em que Paulo nos ensinou. Nós não devemos se portar daquela maneira, porque o que eles faziam relativo à Santa Ceia não era culto a Deus, era apenas uma demonstração de uma religiosidade, de um meio de eles glorificarem a Deus, supostamente, que eles falavam, mas de forma que era o evangelho que eles queriam, com partidarismo, com vanglória, com contenda. E nós temos que viver como se fosse uma só alma, a alma da comunhão, a alma de gratidão, a igreja una. Diferentes somos, mas as nossas indiferenças ficaram aos pés da cruz e nós temos que lutar para que nós possamos viver uma igreja de comunhão. E por fim, Paulo fala aqui: lutando juntos por uma fé evangélica. Queridos, deixa eu falar algo forte ao teu coração nessa live, nessa gravação, nesse vídeo. Existem muitas pessoas assistindo o evangelho hoje, muitas pessoas admirando, mas que não se esforça, não se dedica, não se envolve e muito menos defende com amor e com empenho. É preciso que o evangelho que eu apregou, o evangelho que eu faço parte, que é mais alto do que a denominação, haja um esforço real no meu viver, não para agradar homens, não para que as pessoas sejam louvadas com isso, mas para que Deus veja que eu estou buscando o seu evangelho, estou cultuando a ele de uma forma legítima, verdadeira, sincera, empenhado. Os cristãos do passado deram suas vidas na arena, sendo deslacerados pelos leões, sendo queimados como tocha viva, sendo arrastados pela rua. E hoje, nosso evangelho hoje é um evangelho, podemos dizer assim, para muitas igrejas que eu vejo por aí, muitos líderes meia boca, mas que possamos ouvindo essa mensagem, saber que nós somos capazes de fazer muito mais do que temos feito pelo evangelho de Cristo. Se você ama a casa do Senhor, se você ama o evangelho do Senhor, se dedique, envolva-se, se comprometa, se envolva de tal forma que Deus se agrade de você e venha cada vez mais derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida. Louva a Deus por essa oportunidade, que possamos fazer aquilo que Paulo está nos chamando a fazer. Viver um evangelho digno, viver um evangelho que, estando presente ou não, nossos pais na fé, no templo ou não, um evangelho que seja um evangelho de um só espírito, de uma só unidade, de amor, de alma, e que possamos lutar, como diz, por uma fé que uma vez foi dado aos santos. Envolva-se, se comprometa, se empenhe através do seu amor e do seu carinho ao evangelho de Cristo. Deus abençoe, nosso forte abraço, louvo a Deus pela essa oportunidade
e saúdo a todos. Matinha, Vila da Chesf e Manjope, com o meu amor e a paz do Senhor Jesus Cristo.